Espaço Sorran de Terapia Holística, curso livre EAD online de acupuntura em ginecologia e obstetrícia. Neste vídeo, ainda no nosso módulo de gestação, nós vamos estudar a prisão de ventre na gestação e os tratamentos direcionados a este problema. Gente, prisão de ventre ou obstipação é uma condição em que se verifica a baixa frequência de quê? Da evacuação. Ou eu também posso apresentar dificuldade de expulsão das fezes ou produção de fezes duras e secas. A prisão de ventre ela pode estar associada muitas vezes a pouco exercício físico, o sedentarismo ele leva a uma estagnação de energia, então aí você não tem o movimento peristáltico adequado, reduzida a ingestão de fibras e de líquidos que não conseguem formar o bolo fecal. Pode também estar relacionado a alterações de rotina, então no nosso caso a gente tem a gravidez como exemplo, mas também existe a prisão de ventre relacionada à viagem, por exemplo, o uso de determinados medicamentos que diminuem o movimento peristáltico, ou alguns medicamentos em excesso que estão produzindo, gente, efeito rebote. Pessoas que utilizam laxativos com frequência, quando param de utilizar, elas ficam com uma relação de efeito de dependência à medicação. Uma outra forma de você desenvolver prisão de ventre é você ignorar a sua rotina intestinal, então não ir ao banheiro imediatamente ou ao momento em que você sentiu vontade de evacuar. E situações de estresse. Na medicina tradicional chinesa, a prisão de ventre tem origens distintas, estando a cada uma delas associado a diferentes tipos de desequilíbrio energético. Então eu tenho estagnação de Qi, estagnação de Xue, Yang dos rins vazio e calor no intestino. Essas são as principais relações que a gente tem para ter prisão de ventre na gestação. E agora a gente vai discutir, passo a passo, as etiologias, começando com a estagnação de Qi, que tem uma direta relação com a estagnação do Qi do fígado. Então, essa paciente ela pode estar apresentando os seguintes sinais e sintomas. Ela tem desejo ineficaz de evacuar. Ela sente a vontade de evacuar, mas não consegue completar isso. Fica no meio do caminho, fica parado, estagnado. Existe algum movimento, porém fica tudo estagnado. Apetite é pouco, dor nos flancos, a boca é uma boca amarga, tem uma relação com a madeira aí, então a gente tem associado aquele sabor amargoso da vesícula, né? Irritabilidade, a emoção relacionada ao elemento madeira. A língua com revestimento fino e gorduroso, pulso é pulso de madeira, é pulso em corda. Essa estagnação de Qi, ela vem da estagnação do Qi do fígado, que não consegue prover a sua função de manter o livre fluxo de Qi e harmonizar a digestão. Então, o que acontece? O Qi fica estagnado, existe a onda, que vem com cólicas, o desejo de evacuar, né? A sensação de necessidade de evacuação, porém, isso não se completa porque não há uma liberação de energia para tal. O princípio terapêutico para isso é devolver ao Qi sua circulação normal para que ocorram as evacuações, ou seja, para evacuar a estagnação, para liberar essa estagnação. E aí vai se usar um conjuntinho de pontos relacionados com o objetivo princípio terapêutico, que é mover o Qi, liberar a estagnação. Então vai ser usado o VC12, o estômago 36, o F2, o TA6 e o estômago 44. E a gente vai discutir agora passo a passo cada um e quais são os seus objetivos pertinentes ao tratamento da prisão de ventre na gravidez decorrente da estagnação do Qi do fígado. E aí a gente começa, né, falando do Zhongguan, meio do epigastro ou centro de força, ponto humofrontal do estômago, ponto mestre dos órgãos Fu, ponto mestre das vísceras, ponto de alarme do aquecedor médio, um ponto importantíssimo se eu quero regular víscera, correto, gente?
Eu tenho um ponto que tonifica o estômago e o baço. Eu tenho um ponto que vai tonificar o estômago e o baço, que vai regular o Qi do estômago, que vai estimular a descida do Qi invertido. Então, ele vai trabalhar essas questões de Qi invertido e drena a umidade. É um ponto que regula também todas as vísceras. A gente tem uma estagnação de Qi em intestino grosso. Intestino grosso é uma víscera. Então, eu preciso mover o Qi, eu preciso liberar esse Qi para que essas fezes possam ter passagem através dos movimentos peristálsicos e serem eliminadas de forma mais eficaz. Este, gente, é um ponto muito importante em todos os transtornos do trato gastrointestinal, sejam eles superiores ou inferiores. Então, ele trata, além da questão de estar atuando na prisão de ventre, não diretamente, mas sim como um bom regulador geral, ele está tratando gastrite, úlceras duodenais, gases, que é uma das questões de queixa de quem tem estagnação de Qi, porque há eructações, arrotos, há retenção de gases, né? Trata a inversão do Qi, então ele vai tratar refluxo gastroesofágico, vai tratar náusea, vômito, soluço, tudo que tem a ver com inversão de Qi, né? E também é tratar um ponto para trabalhar também insônia. Então eu tenho uma relação de um ponto sistêmico que trabalha todas as vísceras, que é o mestre das vísceras, como ponto inicial para a gente dar o start para o nosso tratamento. E mais uma vez, aí está quem? Estômago 36, o Zanli, né? 3 milhas do pé, 3 li do pé, ponto mar inferior do estômago. Esse ponto ele foi escolhido por duas razões. Ele foi escolhido pelo seu efeito de homeostase nas doenças metabólicas, então ele dá uma regulada, uma organizada no metabolismo, e ele também tem uma característica de ser um ponto distal para transtornos abdominais. É um ponto que fortalece baço estômago, que tonifica Qi e sangue. A gente já viu ele várias vezes nas questões até de sangramento, de ameaças de aborto, para tonificar Qi e sangue. Fortalece o Gu Qi, que é o Qi nutritivo. Fortalece também o Qi defensivo, o Wei Qi. Remove umidade, dissipa frio patogênico. Ponto que regula o Qi puro ascendente e o Qi turvo descendente. Então, ele regula o Qi relacionado à digestão. Então, ele é importante ser trabalhado por essa questão, né? E também é muito utilizado para inversão de fluxo de Qi, no caso de vômitos, náuseas, né? Onde a gente tem azias, etc. E dando continuidade, a gente vai entrar com Xinjiang, que é o F2. O F2, gente, intermediário ou temporário, entre colunas, é ponto de sedação. Ele trata a dor epigástrica, aquela sensação de desconforto epigástrico, que é uma das queixas dessa paciente da gente, né? Mas ele foi escolhido para a questão como protocolo de prisão de ventre pela sua função de trabalhar, de tratar, de regular o Qi do fígado, dominar o vento interior e remover umidade e calor do aquecedor inferior. Dentre todas as ações do F2, segundo a medicina tradicional chinesa, a importante relacionada à prisão de ventre é a regulação do Qi do fígado. Eu tenho uma prisão de ventre relacionada à estagnação de Qi, Qi parado, né? Qi estagnado. E o F2 é um ponto muito interessante para trabalhar essa estagnação de Qi do fígado. Além disso, ele também trata quadros agudos de plenitude do fígado, associado a Yang do fígado ascendente, que leva a tal da irritabilidade que a nossa paciente pode estar apresentando, né? E também esfria calor, purga fogo, né? Domina vento interno e remove umidade e calor do aquecedor inferior. Então, mas ele foi escolhido principalmente para essa questão de regulação do Qi do fígado que é necessário. O Zigu, gente, é ponto fogo, ponto que é quase tão importante quanto o TA5, mas só que ele trata a energia num nível um pouco mais profundo, ok? Ele é um ponto que foi escolhido para mover a estagnação do Qi em cada um dos 3 aquecedores. Ele libera a estagnação do Qi nos 3 aquecedores. No nosso caso, como a gente está com o Qi estagnado no aquecedor inferior, por conta da prisão de ventre, ele vai trabalhar essa questão. E é um ponto muito indicado para a constipação intestinal e
principalmente para aquela constipação dolorosa, que é a proveniente da estagnação do tio do fígado, que vem em cólicas, em espasmos, em urgência, em desconforto. Agora aqui no slide, mostrando a demonstração da pontura do estômago 44, Neytin. O Neytin, ou pátio interno, ou corte interna, é um ponto importante para a dor. É um ponto que tem efeito efetivo no desconforto gástrico. É ponto que elimina fogo e calor do estômago, alivia a dor ao longo do meridiano do estômago, remove o vento da face também, estimula a descida do Ti turvo, é o que a gente precisa, que esse Ti desça, né? Libere essa estagnação. Regula também o Ti ascendente e harmoniza, gente, o fluxo do Ti no estômago e nos intestinos. É um ponto também utilizado para a harmonia do fluxo do Ti nos intestinos. Aí a gente saiu da prisão de ventre por estagnação de Ti do fígado e vamos entrar agora na etiologia de deficiência de Chue. Essa paciente ela vai estar apresentando um rosto branco, macilento, uma pele seca, uma pele sem nutrição, sem chegada de yin, né? O Chue é yin, né? Lábios pálidos, moscas volantes. Esse Chue é do fígado. Toda vez que a gente tem essa alteração de visual, onde você vê aquelas pontinhos pretos caminhantes, parecendo uns mosquitinhos, umas mosquinhas, que a gente chama de moscas volantes. A gente sabe que a gente tem deficiência de Chue do fígado. A língua é uma língua sem Chue, deficiente, então ela é uma língua pálida. O pulso é um pulso pequeno, fino, né? Um pulso sem substância. O princípio terapêutico, ora, se eu tenho deficiência de Chue, o princípio terapêutico de base é nutrir Chue, para umedecer esse intestino e você conseguir promover a evacuação mais tranquilamente, né? Então a gente vai escolher os seguintes pontos. A gente vai trabalhar com bexiga 17, bexiga 20, baço pâncreas 6, estômago 36 e TA6. Sendo que o bexiga 17, o bexiga 20 e o BP6, a gente vai estar trabalhando em tonificação junto com o estômago 36. Para quê? Para nutrir Chue, nutrir Ti e Chue, né? Tonificar elemento terra, tonificar o sangue, tonificar o yin, de uma forma geral. O TA6 a gente vai trabalhar em dispersão para liberar. Então vamos lá, a gente começa com o bexiga 17 ou Geshu, que é ponto de assentimento, ou seja, ponto Shu posterior do diafragma. A gente já discutiu esse pontinho em outras situações não relacionadas com a prisão de ventre, mas em situações que a gente queria o quê? Nutrir Chue, que é um ponto importante por ele ter uma relação muito forte com o Chue. É ponto Shu do diafragma, ponto mestre do sangue, ou seja, a sua relação com o Chue é grande. Eu preciso nutrir o Chue, então esse é um ponto bem interessante da gente estudar. Ponto que nutre e regula sangue, move estagnação se houver de sangue, ponto que esfria calor, que relaxa o tórax e o diafragma, tonifica o sangue, tonifica o Ti e harmoniza o Ti do estômago. Então é um ponto que indiretamente vai atuar no elemento terra. É um ponto que vai atuar na questão da produção de sangue e na nutrição desse sangue. E aí a gente passa para o Pichu, ou bexiga 20, que é Chu dorsal do baço. O Pichu, gente, é ponto de assentimento, é ponto Chu posterior do ponto Chu dorsal do baço. Ponto importante para o tratamento gastrointestinal, que não é o nosso caso, ponto que trata meteorismo, ou seja, gases, que trata a prisão de ventre, que trata também a perda de apetite. Aí na parte do aquecedor médio ele vai atuar com úlceras gástricas e duodenais, com distensão abdominal, trata a plenitude. Então ele é um ponto importante para toda a questão do trato gastrointestinal. E para situações em que você tenha vazio também de baço, porque ele tonifica o baço, tonifica o estômago e nutre sangue. Como eu tenho uma prisão de ventre por deficiência de Chue, juntar bexiga 17, que é mestre do sangue, com bexiga 20, que é ponto de assentimento do baço, então eu tenho um sangue importante que vai atuar na produção do sangue, sendo tonificado, que é o baço. Associado a isso, eu vou ter o bexiga 17, que é o mestre do sangue, sendo tonificado também. E para atuar na deficiência de Chue, eu tenho que também atuar o quê? Eu tenho que nutrir o yin.
E o BP6, ou o encontro dos 3 rins, que é ponto de cruzamento do fígado, baço e rim, ponto de reunião dos 3 meridianos yin do pé, é um ponto muito importante, um ponto para a nutrição da energia yin. Nutrindo o yin, eu vou ter substância para a produção de shui, correto? Então, ele vai ser escolhido aqui porque é um ponto que nutre particularmente o yin e também tonifica baço e sangue. Então, se eu tenho a necessidade de produção de sangue, eu vou trabalhar. E, além disso, é um ponto que costuma aliviar a dor no aquecedor inferior. Ele é muito usado em transtornos ginecológicos, como cólicas uterinas. Mas a contração da musculatura lisa, a dor da musculatura lisa, tanto no útero quanto no intestino, ela tem uma semelhança muito grande, até pela própria topografia e inervação. Então, o que alivia o útero, consequentemente, também vai aliviar os intestinos. E para nutrir shui, né, estômago 36, o sanli, 3 milhas do pé, 3 li do pé, ponto mar inferior do estômago. Muito bem, esse ponto já foi discutido nos slides anteriores, da estagnação do fígado levando à prisão de ventre, né? E ele está sendo escolhido justamente porque ele é um ponto distal utilizado nos transtornos abdominais, né? Ele é um ponto que vai fortalecer o baço, e então, se ele fortalece o baço, ele estimula a produção de sangue, ele tonifica Qi e sangue, regula a circulação do Qi e do sangue, e fortalece o Wu-Qi, que é o Qi nutritivo. Então, eu tenho um ponto de apoio importantíssimo na produção de shui. Toda vez que a gente tiver deficiência de shui, a gente tem que pensar nos yangs e nos elementos relacionados à produção do mesmo. O elemento terra e o elemento água, e também às vezes o elemento fogo, são elementos importantes para isso, além da madeira. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar, nesse caso de prisão de ventre, porque tem deficiência de yin, de shui, no caso, com pontos que nutram o elemento terra para que haja absorção melhor dos alimentos e eu consiga produzir um shui adequado, um shui legal. E para fazer circular o Qi das vísceras, para harmonizar o triplo aquecedor, para harmonizar o Qi e distribuir esse Qi, eu vou utilizar o TA6. Então, o que eu fiz? Eu nutri o sangue, nutri o yin, e agora a gente vai harmonizar essa energia que será produzida nos 3 aquecedores, né? Vai dispersar essa energia. Vai harmonizar o Qi e vai difundir o Qi. Vai harmonizar o triplo aquecedor para que as águas fiquem harmonizadas e possam ser substância para a produção da energia Yin e, consequentemente, de Shui. Então, a gente utiliza o TA6 e fazer circular o Qi, não deixar esse Shui também estagnar. Então, vai produzir o Shui, vai fazer ele circular, né? E aí a gente tem uma relação normal, fisiológica, né? Normal de função do sistema digestório. Quando eu tenho uma paciente que tem prisão de ventre na gravidez decorrente de yang dos rins vazio, ela tem sintomatologia de frio, ok? Certo? Porque o yang dela está muito baixo. Então, ela vai ter temor ao frio, ela vai ter excesso de urina, poliúria, urina clara, tem uma relacionada com o frio. O corpo dela geralmente é mais frio do que o das outras pessoas. O rosto é um rosto acinzentado, a língua é pálida e branca, tudo sinal de frio, né? O pulso, um pulso lento, que é pulso de frio, e pulso profundo, que é de frio, difícil de você achar, né? Porque a substância, ela se retrai na presença do frio. Princípio de tratamento, como a gente vai tratar essa paciente? Nos interessa aquecer, alimentar esse yang dos rins para que haja movimento para evacuar as fezes. Na realidade, é o tipo de prisão de ventre em que houve uma falta de função, falta de movimento, porque não tem yang. E se não tem yang, nada funciona, as coisas param. Então, vamos trabalhar situações em que eu vá nutrir o yang, nutrir a função dessa paciente. Então, vamos escolher bexiga 23, VG4, R6, estômago 36, VC12 e o baço pâncreas 15. E trabalhar um por um agora nos próximos slides.
E a gente começa com o Shen Shu. O Shen Shu, gente, é ponto Shu dorsal do rim, é ponto de harmonização da energia Yang do rim. É um ponto que recebe o canal de energia secundário diretamente dos rins. É ponto que faz circular. E como função energética desse ponto, eu tenho um ponto que aumenta a energia da água dos rins, que tonifica o Qi do rim, a essência e o Wan Qi. Eu tenho um ponto que harmoniza a via das águas, né? E eu tenho um ponto que aquece o Yang, o frio. Então eu tenho um ponto que vai trabalhar justamente os princípios terapêuticos que nós escolhemos nesse fato, com esse tipo de deficiência da paciente, uma deficiência extrema, trabalhado, claro, em tonificação. E para dar continuidade a esse fortalecimento do Yang do rim, eu vou usar o Minmen, que é o VG4. O VG4 é o ponto que fortalece o Qi do rim e também, consequentemente, vai fortalecer a sua área de atuação, que é a coluna lombar. Ele nutre a energia essencial, tonifica o Yuan Qi, fortalece o Qi da procriação. Harmoniza o Qi, o sangue e a via das águas. Ele é um complementar, né, gente, ao bexiga 23. É ponto que aquece o Yang Qi, que faz também circular a energia do Qi pelos canais de energia, né? E que dispersa a umidade e frio. Lembrando que essa paciente ela tem um padrão, uma sintomatologia de falsa plenitude de frio. Ela se sente em excesso de frio, porque na realidade o Yang está tão deficiente que só a característica Yin está predominando. Então, ela necessita de quê? Ela necessita de calor, ela necessita de que sejam utilizados pontos que trabalhem o calor e nutriam o Yang. Aqui é a demonstração do R6, Zhaohai, ou mar brilhante, ponto de reunião do canal de energia principal dos rins com o canal de energia curioso em Qiaomai, ponto que trata a constipação, além de diversos outros tipos de situações que esse ponto atua. É importante fazer um adendo aqui. Por que escolher o R6, que é um ponto que nutre Yin, que esfria calor no protocolo de deficiência, vazio de Yang, né? Vamos voltar lá na questão dos cinco elementos, vamos voltar lá na questão da relação entre Yin e Yang e lembrar que para que eu tenha um Yang adequado, eu necessito da nutrição da base, da sustentação do Yin. Nesse caso, eu não tenho excesso de Yin, eu tenho um Yin normal, entretanto, o Yang está muito baixo. O Yang estando muito baixo, a sintomatologia é de frio, porém não é de excesso de Yin. Para que eu consiga fazer Yang, eu preciso da sustentação, da via de base de sustentação do Yin. Então, o Yin nutre o Yang, e o Yang move o Yin. Então, o que eu faço? Eu estou dando estudando um ponto que tenha a questão de umidificar, de nutrir o Yin, para que esse intestino também esteja umidificado, que regulando o via das águas, trabalhando essa questão, e os outros pontos estarão o quê? Favorecendo o calor, favorecendo a nutrição do Yang, para que o Yang se fortifique. Porém, eu tenho que ter uma nutrição de base em forma de energia Yin para dar suporte para esse Yang. Então, Alterosh escolheu esse protocolo pensando em um pontinho que poderia ter sido o R7, né? Por que não escolher o R7, professora? Já visto que o R7 é ponto de tonificação do Yang do rim. Porque eu já tenho pontos que tonificam o Yang, eu já escolhi pontos de tonificação de Yang, já escolhi pontos de tonificação de Qi, inclusive está aí o estômago 36 na próxima para a gente falar. Eu preciso também não deixar de dar a base de sustentação para que esse Yang possa ter condições de se nutrir e de se fazer. E aqui mais uma vez o Zhu Sanli, né? Ponto mais falado no módulo de gestação. É um ponto que vai trabalhar quando há sintomas de Yin no interior. Eu vou tonificar estômago 36. É ponto de difusão do Qi para o baixo do corpo. É ponto que trabalha os distúrbios no intestino grosso e no estômago.
É ponto que também tonifica o Qi, a gente não pode deixar, né? E dispersa energia estagnada. É ponto que deve ser trabalhado em todas as afecções do intestino grosso, tonificando se tem vazio e dispersando energia estagnada se tem plenitude. Nesse caso, o que a gente tem? A gente tem um vazio de Yang do rim. E esse vazio de Yang no rim sugere a necessidade de que eu faça uma tonificação, que pode até ser em moxa, do estômago 36. E aí a gente entra com o mestre das vísceras novamente, né? VC12 ou Zhongguan. Para quê? Para tonificar o Yang Qi. Eu utilizo para harmonizar o Qi do estômago e do aquecedor médio. Eu uso para harmonizar e fortalecer e tonificar o Qi do baço pâncreas. E com isso eu consigo melhorar a produção da energia Yang, correto? Então é ponto que trata obstrução intestinal, constipação intestinal, é ponto que trata meteorismo, dispepsia, náuseas, úlcera, disfagia, tudo que tem relacionado com o elemento terra. Gastrite, pitose gástrica, gastralgia. No nosso caso, ele vai estar trabalhando na prisão de ventre, porque ele está tonificando o Qi, também está tonificando o Yang, né? Está tonificando o baço, que é um Zhang produtor de energia, e está harmonizando esse fluxo energético no aquecedor médio. E aí, gente, vamos utilizar o BP15 ou o Da Heng para dores no baixo ventre de origem frio, para constipação intestinal e para distensão abdominal. Este ponto, ele harmoniza e umedece os intestinos. Ele harmoniza o Qi do baço pâncreas, transforma a umidade e calor nos intestinos quando a gente tem calor, ok? Ele é muito utilizado para constipação intestinal e é um ponto também de comum com o canal de energia curioso em Weimai. Então, a gente saiu da questão do vazio de Yang do rim, tratando a prisão de ventre na gravidez, e a gente vai entrar agora no estudo do calor no intestino como fator etiológico para a produção de prisão de ventre. Geralmente, ele está relacionado a um vazio de Yin, que aconteceu um vazio de Yin, uma predominância da energia Yang, que acabou consumindo o pouco Yin que tinha e produzindo a sensação de calor. Então, eu tenho uma situação em que há vômitos no primeiro trimestre de gestação intensos, onde ela se desidrata bastante. Princípio de tratamento, eu tenho que nutrir o Yin, eu tenho que refrescar este calor, eu tenho que umedecer esse intestino, e a partir do momento que a gente umedece esse intestino, as coisas melhoram. A gente solicita que a paciente continue bebendo bastante água, aumente a sua ingesta de água. Eu costumo, nesse caso, solicitar que ela beba um copinho de 200 ml de plástico a cada 1 hora. Ela coloque o celular para despertar de 1 em 1 hora, para que ela vá beber aquele copinho de água. Isso vai dar uma refrescada, de uma forma geral, nos 3 aquecedores. E utilizar pontos que drenem calor, pontos que nutram o Yin, pontos que movam as águas, para que a gente possa ter uma melhora desse quadro. E a gente começa com um ponto importante para drenar calor, que é o IG11, ou também chamado Qi, charco tortuoso. É um ponto de acupuntura do canal de energia do intestino grosso, correspondente a que elemento? Ao elemento terra. Ponto que trata inflamações locais e também é um ponto que tem uma relação importante com calor. Então, é um ponto, gente, que harmoniza a energia essencial e o sangue, que fortalece o sangue. É ponto que regula a circulação do Qi e do sangue nos canais de energia. É ponto que trabalha a questão de remoção de vento, mas principalmente, neste caso, ele elimina o calor perverso no Yangmin. Ele refresca o calor, ele reduz a febre, ele regula e umedece o intestino grosso, que é muito importante. E também trabalha diretamente com o seu Zhang pulmão, ele regula o Qi do pulmão também, ok? Então, eu tenho um ponto que trabalha diversos tipos de situações de calor do corpo inteiro, não só especificamente do intestino, não. Ele trata calor no corpo inteiro. Juntamente com o estômago 36, o IG11, ele constitui, gente, um dos meios de regulação geral de energia, de harmonização de alto e baixo,
né? Não é só F3, G4 com F3. A gente também pode harmonizar o alto e o baixo utilizando IG11 com estômago 36. O PC3, ou pericárdio 3, ou CUSé, pântano curvado, pântano sinuoso, é um ponto que elimina calor e o calor tóxico, ponto que esfria sangue, que circula sangue, movendo a estagnação do mesmo, ponto que acalma o estômago e que também acalma a mente por pertencer ao elemento fogo. É um ponto que harmoniza o Qi do estômago e do intestino. Também tem uma relação com a harmonização do Qi contra a corrente no aquecedor superior. Acalma contraturas e espasmos e refresca calor do sangue. Então, ele é utilizado nesse protocolo para trabalhar as questões de calor no sangue e de harmonizar o Qi do estômago e dos intestinos. E aí volta os 3 Yin, o encontro dos 3 Yin ou Sun e Jiao, né? Para quê, gente? Para que eu quero? Eu quero tonificar Yin, né? Eu quero fortalecer o Qi dos 3 Yin do pé, do fígado, do baço e dos rins. Eu quero tonificar o Qi do baço pâncreas. Eu quero harmonizar essa circulação de Qi de sangue. Eu quero harmonizar o Qi nos aquecedores médio e inferior e harmonizar a via das águas. Então eu preciso desse pontinho para trabalhar. Aqui também é um ponto que, se no caso de ter umidade, frio, ele também vai trabalhar, porque ele drena umidade, tanto calor quanto umidade, frio, né? Então eu tenho um ponto que vai estar trabalhando para nutrição do Yin, para que eu possa combater esse calor e tonificação, correto, gente? Eu quero tonificar esse Yin. E aí agora sim, né? A gente vai estudar o Zhaohai, mar resplandecente, brilho do mar, mar brilhante, ponto de abertura do vaso extraordinário, Yin Qiao Mai, né? Para tratar as questões da nutrição de Yin, que é a função principal desse ponto, né? Então, ele vai tratar regulando essa questão do Yin, ele vai tratar essa secura proveniente do excesso da predominância de calor no intestino, né? Então, um ponto importante para fortalecer o Yin do rim, para fortalecer o Yin geral, para nutrir líquidos corporais, para obedecer a secura, né? E para regular essa questão de deficiência de Yin que levou a uma predominância de calor no intestino. E aí a gente associa com o Zigu ou TA6 para harmonizar a energia do triplo aquecedor, para fazer circular esse Qi e para dispersar o vento calor, e se tiver mucosidade se fazendo dispersar também, porque ele dispersa e remove obstruções de Qi nos canais de energia. Então, para harmonizar nos 3 aquecedores essa energia que está sendo produzida, né, e para dispersar o calor nos 3 aquecedores, a gente também trabalha com o TA6, porque ele é ponto King do canal de energia do triplo aquecedor, correspondente, gente, ao movimento do fogo. E é um ponto de máxima concentração da energia fogo no canal do triplo aquecedor. Então, eu quero harmonizar esse calor, né, que está em evidência, não necessariamente em excesso, mas ele está em evidência. Já fizemos toda a nutrição do Yin e agora a gente vai dar uma harmonizada e esfriada desse calor, dispersada, né, nos 3 aquecedores. E para refrescar o calor no sangue, para dispersar vento, umidade e calor, para acalmar o Qi do estômago e também, claro, por pertencer ao elemento fogo, harmonizar o Qi do coração, a gente vai usar quem? O Lao Gong ou PC8, que é um ponto que apresenta a maior concentração de energia de fogo agora no canal da circulação sexo, ou seja, no canal do pericárdio, né? Então ele é um ponto correspondente ao movimento fogo e a gente vai drenando isso, vai trabalhar isso para esfriar, né? Trabalhar essa questão de esfriar este fogo, este calor. Muito bem, e com isso a gente vai finalizando mais um vídeo em cima de gestação, trabalho de gestação. Eu sei que o nosso módulo de gestação é um módulo longo, era necessário que eu colocasse tudo o que eu tivesse encontrado em cima de gestação para fazer um curso bem completo, porque a gente pega só as coisas principais, como lombalgia, não sei o que, e a gente se esquece das coisas, outros sintomas que a gente pode abordar com a acupuntura também.
Ok, gente? Muito obrigada. Até o nosso próximo vídeo, onde a gente vai trabalhar a infecção urinária na gravidez.